bora para mais um podcast. E como eu tenho um compromisso com você que está aí nos assistindo, eu sempre trago histórias verdadeiras, pessoas incríveis, com energia boa, com histórias reais e que, sobretudo, também decidiram prosperar no mundo dos negócios. Só que hoje eu tenho duas convidadas, não é uma convidada, e sim, são duas mulheres. E eu queria, antes de trazer o nome, eu queria trazer meu olhar, minha percepção quando eu as conheci, porque eu as conheci de uma forma separada. E eu não sabia da junção, eu não sabia da soma, eu não sabia da potência das duas juntas. E quando eu conheci uma, eu vi tão comunicativa, né? Num lado, tem uma inquietude de fazer acontecer, proativa, um brilho, uma energia. E quando eu conheci a outra, eu conheci um lado um pouco mais analítica, focada, centrada. E eu via que tinha ali muita coisa que ela queria externar. E quando eu pude entender que as duas caminham juntas, eu tô falando de duas mulheres que deram certo enquanto profissionais, que deram certo como empresárias, que deram certo no mundo de direito empresarial, de advocacia, de escritório, falando de duas advogadas, e que deram muito certo na sociedade. E quando eu decidi convidá-las para gravar, é muito porque eu entendo que elas também decidiram ajudar outras mulheres advogadas no mundo de educação empresarial. Um território que hoje eu faço parte, um território que hoje eu também lidero o movimento para mulheres empresárias. E eu quero apresentar para vocês, Érica e Martina. Sejam super bem-vindas. Obrigada, Ale, pelo convite. Estamos muito felizes. Que bom, que bom. E assim, é um pouquinho disso que eu falei? Será que dá? Eu não falei quem é quem, tá? Falei nome, quem eu senti comunicação. Não, mas eu acho que já Vamos todo mundo ver vai se eles entender. vão perceber, né? Com certeza. Quem que é mais técnica, quem é mais da tecnologia. Já a gente já descobre. Eu que agradeço. E eu acho que toda a conversa, acho que o podcast ele tem essa proposta, né? De ser totalmente a gente desconstruir uma entrevista. Não, é um bate-papo que seja relevante para quem está nos assistindo, né? E falando de relevância, eu trouxe eu acho que como uma tese principal do nosso encontro de hoje, a soma de Martina e Érica, a soma de duas mulheres que decidiram caminhar juntos, a soma de duas mulheres que empreendem no mundo de advocacia e a soma de duas mulheres que decidiram entrar na educação empresarial. E eu sei o tamanho da responsabilidade. E eu jamais traria duas pessoas aqui, duas convidadas, se eu não confiasse no que vocês percorreram. E qual é o tempo que a gente está falando? Eu nem sei a soma quanto tempo você já tem de empresa, negócio, percorreu na área de advocacia e você, quanto que é? Eu acho que juntas mais de 30 anos, né, Má? 30 anos? A 30? Má já trabalha há mais de 10 anos, né? Mas eu brinco que ela é empresária desde os 10 dias de vida. Porque ela é verdade, final de semana passado eu tava na casa dela, num almoço, e a mãe dela falou que levava ela numa cesta. Porque a mãe dela é super empresária, tem uma escola, educação infantil, hoje já tem até ensino médio. E a mãe dela levava a Martina na escola numa cesta com 10 dias de vida pra trabalhar. Que show. Eu comecei a trabalhar efetivamente dentro da escola com 13 anos. Eu já tinha minhas obrigações. Você começou antes que eu, Martina. Eu comecei com 15. Então a Marte, ela tem 10 anos no mundo jurídico, né, Má? Mas ela tem essa visão já de empresária que ela trouxe e somou, que foi muito no que você falou, que né? Legal. Mas 10 anos no mundo jurídico, a Martina. Isso. Eu trabalho há mais de 20 anos. 20? Eu entrei na faculdade em 2005 e já comecei a trabalhar com direito societário, M&A, direito empresarial, contratos. Eu nunca trabalhei com processo. Eu falo que o único processo que eu fiz na vida foi na prova da OAB, que você é obrigado a fazer uma petição. Porque tem que, né? Exato. Então, em 2005, eu já comecei trabalhando em direito societário. Eu sempre soube que eu queria trabalhar com direito de empresas, sabe? Legal. E nisso eu estou há 20 anos. Sempre essa clareza? Sempre, sabe? Porque eu tava no colegial. E daí eu lembro que eu tinha uma amiga que a mãe era advogada internacional e de M&A. Eu achava muito chique, gente. Gente, M&A pra quem tá nos assistindo, porque nós não temos só advogados aqui nos assistindo. Sim. A gente tá falando de movimento de fusão, aquisições. Exatamente. Né? Então, assim, eu já fiz meu primeiro com 27 anos. E a gente precisa primeiro de um bom time técnico, eu falo, né? Um bom jurídico e um bom advisor, né? E vocês têm uma competência, uma jornada incrível aí. Então, isso mesmo.
isso. Fusão, aquisição, imagina um rolê de... É isso. Mesmo assim, até M&A a gente fala, até você quer vender uma parte da sua empresa, uma pequena parte, 10%. É uma operação de M&A, não precisa ser um IPO na bolsa para ser um M&A, né? Então, eu trabalhei 20 anos, eu trabalhei 10 anos em um dos maiores escritórios do Brasil. Lá eu digo que foi minha grande faculdade. Dos 20, né? Dos 20. Eu trabalhei 10 anos aí, lá. A gente tá falando de 30 anos do mundo da advocacia. E vocês vão contar elementos importantes. Eu tenho perguntas que a gente vai aprofundar, acho que é importante entender. A gente falou do que deu bom. Sim. Mas deu muita coisa também que vem os desafios, né? Mas 30 anos. Vocês têm noção do que é 30 anos de oportunidade para quem vocês hoje decidiram multiplicar? Quantos erros, acertos, quantas tomadas de decisões, né? Olha a preciosidade aqui, né? Porque no fim, qualquer pessoa que vai acessar vocês é para errar menos, é para ir mais rápido. E é para ter a segurança de ter pessoas que saibam do que vai direcionar. E é isso que a gente fala muito para as advogadas que estão no grupo. Se você tiver afim, é para entrar. Legal. Entrar e fazer. Porque se você falar, não sei... Às vezes, conversando com a pessoa, já fala assim, não é para você. Porque não adianta ter ninguém lá dentro que tenha dúvida. Eu não sei se eu quero. Eu não sei se eu quero ter muito trabalho. Eu tenho uma amiga que falou, eu jamais entraria no seu grupo. Falou? E jamais trabalharia com você. Sabe? Porque eu não gosto muito de trabalhar igual você. Ela falou isso. Mas muito bom, ela não quer, tá tudo bem. Ela falou assim, não, eu gosto de trabalhar na minha empresa. Eu trabalho pouco. Eu não iria trabalhar com vocês. Porque eu acho que é isso. Quem entra é pra fazer o negócio acontecer. Não, é que eu achei incrível, tá? Porque assim, eu comentei com vocês. Hoje, 90% das mulheres que tomam decisão de estar comigo Sim. é pela minha experiência, minha bagagem, por sinergia de acesso ao ecossistema. E eu tenho 21 anos, vocês têm 30. Sim. É muito potente isso. Isso muito foi incrível. muito natural mesmo, sabe, Ale? Porque o nosso grupo, que é empresarial na prática, né? Para advogados empresariais, mulheres, as pessoas nos procuravam para aprender com a gente. Como vocês estavam fazendo. E mesmo então vamos entrar um pouquinho nisso. Tá. Me conta assim, né? Eu acho que... vou trazer uma pergunta para você e você na mesma linha, mas porque são histórias diferentes, jornadas diferentes. De 20 anos, o que essencialmente, se você fosse elencar 3 tópicos, pode ser em pilar, pode ser em linha de frente técnica, ou pode ser até no perfil de empreender, seja o que você quer, pode ser mesclado, vou falar um pouco de um ponto de vista de empresário, falar um pouco de vista de como advogada. O que você, desses 20 anos, você quer verdadeiramente passar, ensinar, transformar para uma mulher advogada? Isso é muito importante. Muito. A gente nem tá falando a tese ainda. É o que de transformação. 3, assim, Ale, se eu pudesse, tudo que eu passei, eu vou escolher esses 3 aqui. Isso aqui, eu preciso ensinar. Isso aqui. O quê? No jurídico, nós temos muitas leis, né? E muda muito. Então, até hoje, quando eu vou fazer um contrato, para ser objetiva na resposta é técnica, tá? Mas até quando eu vou fazer um contrato hoje, eu vou para uma mesa de negociação, eu abro a lei e leio a letra seca da lei. Eu fui aprender reforma tributária agora, antes de eu fazer um curso, antes de eu aprofundar, eu fui ler a letra seca da lei. Então, o que eu falo muito para as meninas, tanto no escritório como no grupo NP, é assim, não tem nada que você não sabe. A gente sempre fala isso. Abre a lei e lê a lei. E nos detalhes, o advogado tem que ser detalhista. E aí, vamos transformar esse comportamento? Seria o quê? Você traria num viés técnico, profundidade, curiosidade, profundidade, detalhe, cuidado. Eu gosto de marca-texto na lei, sabe? A gente já sabe qual que é a pessoa que tem isso, né? Acho que já temos uma resposta. Já temos. Muito bom. O que mais? Eu gostei dessa. Eu acho que por exemplo, se eu fosse advogada... E aí, para você que está nos assistindo, independente da área que você seja... Ontem, inclusive, a gente estava falando disso, né? Que eu falo que todo mundo merece, se puder... pagar o preço, passo de fé de ter pessoas que você fala, putz, eu tenho muito pra aprender com essa pessoa. Ainda mais se ela quer. E aí, eu, por exemplo, e aí nem todo mundo conecta com todo mundo. A gente entende, né? Fala, nossa, preciso da Martina, nossa, acho que ela vai me ajudar aqui. Então, eu, por exemplo, sou uma pessoa que, tecnicamente, eu gosto de aprender para que eu seja mais preparado. Porque a minha tese de preparação, eu gosto de me preparar. Então, eu me conectaria com você. E ainda mais se eu sou boa
nisso putz, eu preciso de mais. E se eu não sou boa, preciso aprender. Sim. Dos dois lados. O que mais, segundo? Experiência, com certeza. Porque se juntar técnica e experiência... Mas deixa mais específico, por exemplo, porque aqui você foi específica. Tá. Né? Você trouxe, inclusive, um exemplo prático, né? Com as leis, Tá. de detalhar. Uhum. O que é da sua experiência, assim, que você fala, Lê? Muitas operações. Então, assim... Aí, pronto. Trabalhando numa operação de M&A. Eu sempre fui aquela pessoa que tem a visão, muito embora seja muito técnica, jurídica, eu sempre fui a pessoa com visão generalista, sabe? Então, eu queria entender o M&A, o jurídico, contratos, mas eu fui fazer um curso de contabilidade. Que Pra eu show. conseguir analisar as demonstrações financeiras e o balanço da empresa e conseguir linkar. Porque eu sempre falo isso, o jurídico tem que andar junto com a contabilidade. E eu aprendi isso muito cedo porque eu tive excelentes professores no escritório que eu trabalhei, que eu comentei há 10 anos. É porque daí te forma, né? Exato. E hoje, o que eu falo para as meninas é isso. Eu dou uma aula de contabilidade com insight jurídico. Então, posso dizer uma visão sistêmica? Pode. Gosto. Eu gosto sintetizando porque a gente tem que materializar. Né? Então, é como se uma das coisas que você gostaria de passar, ensinar, é a visão sistêmica do mundo da advocacia, que envolve áreas multidisciplinares, vai ser a soma, o quantos contratos, deals você já fez, que isso também tem uma visão sobre o que vai dar certo, errado, maturidade. Eu mesmo te indiquei um agora, porque eu sei que você está preparada. Uhum. Né? Porque eu sei, eu tô indicando pela confiança que eu tenho e a E experiência foi que você ótima a tem. conversa com ele. Ele Ele é entendeu, maravilhoso. estamos todos na mesma página. Muito isso é legal. muito bom. Então, experiência, visão sistêmica. E terceira? A comunicação. Eu acho que eu errei muito tempo porque eu tinha vergonha. Acho que muita gente, né, sofre disso. Eu tinha vergonha, porque imagina, ainda mais nesse mundo de M&A, você senta numa mesa, não é? Mas quantas vezes a gente faz isso? Com 10 homens, 20 homens. E alguém tem que... Minha mãe que brinca, que eu grito, porque eu sou baixinha, né? Tipo, aqui não dá pra ver. Mas eu tenho esse tom de voz, assim, porque eu tive que aprender a falar alto, eu tive que aprender a me expressar pra me ouvirem numa mesa de M&A, numa mesa de negociação, entendeu? E no começo da minha relação com a Érica, eu falava pra ela: ô, Érica, sai de trás Você desse falava? pano. Ela me ajudou Maravilhoso. muito Você é muito nisso. boa. Você fica insegura. Eu não fazia vídeo. Não, Eu acho que você vai ser muito do que tá acontecendo comigo. Sim. Ontem, umas 8 mulheres já me conheciam, tinha 90 mulheres. Elas vieram falar comigo lá depois. Agora você tá mostrando pro mundo quem é você. Ale, teve Desse um jeito? dia, eu não esqueço. A Érica tava passando uma proposta de uma auditoria gigantesca. E aí ela falou assim: eu tô desesperada, eu não tenho braço pra fazer, eu tô com medo, eu não vou conseguir sozinha. Eu falei assim: não tem problema, eu faço com você. Não existe nada que a gente não saiba, a gente só não Total. aprendeu. Ela falou assim: jura que você faz comigo? Eu falo: juro, eu faço com você. Ela foi lá, passou a proposta. Eu falei assim: ela é louca. Ela que sabe fazer, eu nunca fiz isso. Aí que Você aconteceu? só foi o pau, só foi assim, eu confio em você. Ela né? fechou o contrato. E aí, quando ela fechou, que ela já tava segura, eu falei assim: e aí, o que você quer que eu faça? Ela: não, nada, já organizei, vai ser assim, assim. Só precisa falar assim, alguém acredita em você, vai lá. Você entendeu? E daí com isso eu aprendi também a delegar e ensinar aos outros e ver que na verdade eu posso ficar, claro, você sempre tem que estar no operacional, mas eu posso ficar mais na estratégia, mais acompanhar e ensinar outras pessoas, né? Eu gostei muito do que você falou, porque até anotei aqui que você falou assim, da comunicação eu errei, tinha vergonha, e aí a Martina traz um elemento importante que é o quanta coisa boa você tem pra compartilhar, falar, ajudar. E às vezes você esconde. Eu acho que então, a comunicação não é numa forma materializada no marketing, não é sobre isso, né? É uma comunicação de externar o seu melhor autenticidade. É isso, não é isso? Exato. A permissão. Né? Exato. Se permitir liderar, fazer, realizar, comunicar Isso. o todo. E uma vez uma pessoa me falou assim: Érica, você sabe tanto, e a sua história, o que você sabe, só você sabe. Então fala. E ó, só pra contextualizar, quando ela fala isso, pode ser você falando assim: sou eu. Sou eu técnica, sou eu que muitas vezes estou em um lugar, em uma oportunidade e não consigo me posicionar. E deu bom, porque ela errou, ela tinha vergonha e hoje ela tá aqui. Ela tá aqui, gravando podcast, ela tem movimento de educação, ela tá entrando no mundo pra cada vez se expor mais, porque é sobre se Sim. expor, é sobre servir. E ainda estou Maravilhoso. aprendendo muito. Adorei. Gente, tá vendo que já tem pessoas aqui? Quando, a gente não imagina, mas quando a gente fala temos que escolher as batalhas que a gente quer, de fato, passar,
E quando o que vem é o que de fato é o que mais transborda. Agora vamos ouvir do lado de cá. Conta pra gente o que, essencialmente, 10 anos de carreira já no mundo da advocacia, fora os seus, desde os 13, já no mundo do negócio. Por isso que você tem a desenvoltura, que é impressionante como você vai e tal, mas acho que pela sua trajetória. Mas o que é na parte dos 10 anos de advocacia que você quer? Assim, essencialmente, eu preciso que as pessoas que conectarem comigo, porque, gente, somos de 2 pessoas de 30 anos e você tem pontos, ela tem pontos. Quais são os seus? Número 1 é a coragem de ser exatamente o que você é. Coragem, muito bom. Quando eu me formei, as pessoas falavam assim pra mim, abre o seu escritório. E eu sabia que eu ia ter o meu escritório. Eu tinha certeza disso dentro de mim. Eu não tinha nascido pra ser empregada. Eu nunca tinha tido um registro na carteira. Não que isso seja um problema, Sim. mas eu nasci pra aquilo. Talvez não tenha nascido, mas me colocaram naquilo. Então, meus pais, ambos empresários. Então, Eles são de qual área? A minha mãe, ambos fizeram educação física. E eles abriram uma escola de natação. Educação. E aí, quando a minha mãe engravidou... não, primeiro só natação e hidroginástica. Os dois davam aula. Adulto e infantil. E os dois davam aula. Quando minha mãe engravidou, perto desse período, ela tinha comprado uma escola infantil bem pequena para minha avó. E minha avó não conseguiu trabalhar, não conseguiu tocar. E minha mãe começou a tocar os dois. E aí, logo, quando ela engravidou de mim, a gravidez foi muito complicada. Ela ficou proibida de dar aula de natação. E minha mãe do esporte, meu pai do esporte, ambos maratonistas. Ela decidiu focar na escola de educação infantil. E foi, assim, a maior realização da vida dela. Pra quem conhece, a Erika conhece muito minha mãe. Minha mãe nasceu pra ser mãe, pra cuidar de criança. Minha mãe coração, né? Ama. Então... desde os meus 10 dias, vivendo o olhar do dono, a dor do dono, talvez eu não tivesse nem outra opção, porque eu só trabalhei essa, né? Então, quando eu me formei, eu sabia que eu ia ter o meu escritório, eu tinha essa certeza. Mas eu falava assim, por que alguém vai contratar a Martina, de 23 anos? Eu entrei na faculdade com 17 anos. Muito bom. Eu tomei a decisão de sair da casa da minha mãe, que eu era hiper apegada, né? E fui pra Campinas fazer faculdade lá, porque eu falei assim, eu quero sair da bolha. Eu preciso disso. Você fez PUC? PUC. A minha irmã fez PUC também. Ah, é? E aí, eu falei, ninguém vai querer me contratar. Porque eu vou ser só a Martina sem experiência. E eu não esqueço das pessoas falando assim, não, você tem que abrir o seu escritório. E nesse momento, é isso que eu quero passar para as pessoas. Eu quis fazer a pergunta dos seus pais intencionalmente, porque talvez, né, quem escuta falar, deve ser que foi mais fácil para ela, que os pais já eram advogados, tinha um escritório, né, fez um processo sucessório, e aí, por sua vez, ela tem já uma oportunidade. E não, gente, os pais dela se empreenderam, mas vocês viram que é outro território, outro segmento, né? Então, tem um volta detalhe. lá. Meu avô, ele era advogado, e aí ele tinha um escritório de advocacia na cidade onde é a escola da minha mãe, e ele falou, pega meu escritório, porque quando eu me formei, ele já tava desacelerando. Sim, já tava... E eu decidi que eu não ia ser neta dele, não ia ser filha da minha mãe e de ninguém. Eu ia criar minha história. Você jura, foi uma decisão sua. Então, olha só, Sim. né? O coragem de ser quem você tá em todos esses territórios, né? E assim, depois eu entrei no escritório como empregada. Tive que sair pra abrir minha carteira, né? Pra tirar a carteira que eu não tinha. Fui empregada durante 6 meses. Depois eu fui pra uma modalidade que é sócia de serviço. E 2 anos no total... Após a gente sucedeu e a gente assumiu o escritório. Ao lado da Erika e de outras 2 sócias. E naquele momento eu me questionei. Por que eu não tive coragem de ser o que eu sou? Porque eu já era empresária. E por que eu fui ser empregada? Enfim, eu me questionei muito. Foi revisitar para entender. E se eu pudesse evitar um erro e passar para todas essas advogadas, é isso. É ser a coragem de ser o que você é. Porque ninguém vai ser... Esse é olha... Porque esse daí, ele é... E aí, o legal é a jornada, né? Porque isso não acontece do dia pra noite. Né? É a autoconfiança, o entendimento, a tomada de decisão, assumir risco, como você teve que fazer com você, né? Tá vendo? Buscar entendimento, tomada de risco, tomar decisões. Até que você compreende que vale a pena. Tanto que você quer transbordar isso pras pessoas. Muito bom. E o segundo é... Escolha as pessoas que você vai caminhar. Por quê? Graças a Deus, eu tive a Erika na minha vida. E assim... É muito bonita a relação de vocês. Ela me ensinou... Consistente.
ela me ensinou muita coisa. Então, assim, foi uma sociedade de muito sucesso. Quanto tempo de sociedade? Que a gente falou de Quase 30 10 anos. Quase 10 anos. Quando eu falei que deu bom na sociedade, é que tem 8 anos de bom. Já passou a crise dos 7 anos. É verdade, não Já separou, passou, né? Não separou. Então, ela foi uma grande professora pra mim. Então, deu muito certo. Mas eu Porque fui a professora porque ela me ajudou no momento que eu mais precisei. Que foi quando eu engravidei da minha primeira filha. E antes de engravidar da Bianca, eu tive abortos, gravidez ectópica, foi super difícil. E daí, quando eu engravidei da Bianca, eu tava naquele momento que assim, nossa, agora que a gente assumiu o escritório, que eu queria, né, focar no trabalho. A vida te mandou um aconteceu. A presente. cabeça de mãe, né? De mulher. Agora a gente tem vidas que dependem da gente, né? Eu tinha acho que 25 ou 26 anos Muito na nova. época que a gente assumiu. E eu assumi a administração porque o sócio fundador, ele enxergou em mim que eu tinha essa visão. Porque eu chegava no escritório, aí eu falava assim, gente, a secretária não chegou ainda, tem que ficar alguém aqui na recepção. Aí eu ia no banheiro e falava assim, tá com vazamento. Gente, dá pra fechar O telefone banheiro? tá tocando, ninguém vai atender o telefone. Ou assim, alguém tava fazendo reunião na sala e as pessoas estavam gritando na recepção. Eu falava assim, gente, por favor, vamos respeitar a reunião alheia. Então, eu já tinha essa cabeça de Que dona legal. que eu trouxe da escola, da minha mãe. Então, ele viu em mim isso, sabe? E aí, quando a gente assumiu, eu era uma menina fazendo administração, que a Erika até gosta de falar que eu era tão desesperada, porque eu pensava assim, gente, as pessoas dependem da gente, a gente paga salário. Então, eu controlava, inclusive, o adoçante. Nossa. Do meu café. Controlador. Não, porque eu falava assim, Sim, uma visão gente, de- se a gente falar tudo pode e a gente não tiver aqui um vai olhar com- nos, vai- nos essa cultura custos, que vai ser construída. a gente não vai ter dinheiro pra pagar o salário das pessoas no final do mês. Sim, começamos separando o adoçante. Exato. Mas Legal. foi muito bom. Mas quando você fala escolha as pessoas que você vai caminhar, também tô entendendo que é um conjunto, né? Tem a parte societária, tem time, Tem. né? Tem mentores, tem todo um... Porque vocês têm mentores, vocês Sim. têm mentoras, né? Vocês têm... tem a sociedade, tem o time, né? Então, posso dizer também que é de um olhar bem 360, né? Bem 360, porque a sociedade nos obriga, praticamente, que a mulher, ela precisa ser permissiva. Ela não pode se posicionar, porque se ela tá se posicionando, ela é arrogante. Mas o homem não, ele tá só se posicionando. Então, muitas vezes na minha caminhada, eu aceitei situações que não eram boas pra mim. Deixei de falar coisas e me posicionar, porque eu preferia ter uma boa relação com as pessoas. Eu preferia ter a boa relação, eu preferia não romper, eu preferia não causar um mal-estar, do que pensar no que era melhor pra mim e pros meus negócios. Então eu acabava, e muitas vezes eu falava assim, eu só entro numa briga se o cliente estiver me pagando e bem. Agora, se eu não estiver ganhando, eu não vou entrar nessa briga. Só que hoje, avaliando tudo isso, eu falo assim, eu paguei financeiramente, porque várias vezes a gente contratou profissionais horríveis que não entregaram o que a gente tinha combinado. E no fim das contas a gente fala, ai, deixa pra lá. E Vamos não gastar assim, energia. e não Entendeu? eu já fiz isso também algumas vezes. Será que a gente fala, vale mais meu tempo, minha energia? A gente sempre fica ponderando, né? Exato. E o último E seria... só antes de você ir pro terceiro, porque, gente, isso pra mim é tão importante, porque quando a gente fala de 360 de sociedade, time, e propriamente, né, assim, mentores, que a gente, né, vocês buscam justamente para evoluir também, quando a gente entende quem tá começando, ela não imagina que ela vai percorrer. A gente, assim como é mãe, a gente não imagina como é o pós-parto, a gente não imagina como vai ser o momento que vem os momentos desafiadores, né? Então, eu acho que... E assim, ao mesmo tempo que ela não imagina o que ela vai precisar, que ela vai ter que... Uma hora ter uma pessoa, um time, já é um time. Sim. O auto se liderar, de repente ela quer multiplicar, ela quer crescer, ela pode ter uma sociedade. E o ponto pessoas é a única coisa que a gente vai falar de já vai ser, acho que é um tema que vai ser bem relevante para nós e para o público também que está nos assistindo por conta do território de vocês. Mas o ponto-chave aqui se pessoas, por sua vez, é o que faz tudo acontecer e a gente não tem noção do que vai ser, quanto vale, né? Aprender com quem errou, acertou.
Quanto vale aprender com quem tá falando assim, poxa, isso aqui eu quero ensinar, isso aqui eu sei que faz a diferença, porque fez na sua vida ter uma sócia. Fez a sua vida ter uma sócia no momento também que você precisou se ausentar. Fez diferença no que vocês estão multiplicando de receita, de resultado, de transformação na vida das pessoas. É muito valioso isso. Muito valioso. E é engraçado que, assim, você vê, né? Um primeiro ponto que eu falei é coragem de ser sobre o que você é. E o que eu falei que eu queria ter aprendido era ter tido coragem de ter aberto meu próprio escritório. Só que o segundo ponto é escolher as pessoas certas. E se eu não tivesse entrado no escritório percorrido, eu não teria tido a Érica. Maravilhoso. Então, assim, você precisa ter a coragem, mas você precisa ter… Talvez no momento certo. Na hora certa. Né? E aí vem o terceiro ponto. Que é clareza. Porque quando você não tem clareza do que você quer pra sua vida e do que você não quer pra sua vida, você simplesmente vai começar… Você vai fazer muitas coisas… Mas deixa a clareza mais específica. Aqui pra mim tá claro. Porque clareza, você quer assim, de clareza de como vai liderar o negócio, clareza de tomada de decisão. O que você acha que o que dá clareza? Porque ela sabe, eu preciso dela. Sim. O que eu preciso? A clareza é sobre quais são os seus objetivos. Tá. Onde você quer chegar. E como você quer ser percebida. Porque eu sou um estilo um pouco sonhadora. A Érica me puxa um pouco, sabe? E você mais pé no chão. Então… Eu falo, eu quero fazer redes sociais, eu quero palestra, eu quero isso, eu quero aquilo. E aí, eu comecei, com a maturidade, com tudo que a gente foi passando, a entender que, assim, eu preciso ter clareza. O que eu quero neste momento. Legal. Então, quais são os objetivos perante ao seu momento? E é isso que eu mais puxo dentro do grupo. Qual que é o nosso objetivo que a gente vai traçar para os próximos 3 meses? Porque a gente só vai fazer isso. Eu mesma comecei assim com vocês. Eu lembro da primeira agenda que a gente teve individual, eu falei… Tem o escritório de vocês, a sociedade, que tá crescendo, enfim, tem um momento novo, um ciclo novo. E tem vocês que estão a 1000 por hora com a educação empresarial para advogado. Qual é o nosso foco? Qual é a nossa missão? Porque onde a gente pôr energia, vai frutificar. Onde pôr energia, a gente vai crescer. E aí vocês tomaram decisão, a gente tem o escritório, tá maduro, já tá consolidado, etc e tal. Mas a gente quer focar em educação. Então, e é real, isso aí… Porque quando a gente assumiu o escritório, eu falei, a Érica era especialista no societário, ela que me ensinou. E olha que louco, eu sabia que eu era empresária, mas nunca tinha imaginado trabalhar com empresas, com o direito empresarial. E aí, eu achava que eu amava o que eu fazia, eu trabalhava com processos. Civil e família. Eu tinha certeza que eu sabia que era isso que eu queria pra minha vida, amava. Amava ir pro fórum, fazer audiência. E aí, quando eu conheci o empresarial, eu falei, o quê? Eu não volto nunca mais pra isso daqui, é horrível isso. Olha só. Que louco, né? Que louco. E aí, eu decidi que eu me tornaria especialista em algum tema. Eu falei assim, eu vou focar. E, na época, não tinha… A Lei Geral de Proteção de Dados, ela não estava nem vigente no Brasil. Não, mas guarda esse daí, que eu quero trazer até… Porque, ó… Gente, 3 pontos da Érica, incríveis. 3 pontos da Martina, incríveis. Aqui a gente já tem conteúdo no nível para somar e transbordar na vida das pessoas. Agora, vamos para a parte do que vocês são boas em nível de especialização. No ponto de vista, olhar mesmo apreciativos, reconhecer. O que pode continuar, a gente vai para a Érica. O que você fala assim, isso aqui eu domino. Isso aqui eu tenho influência pelo quanto eu percorri, pelo quanto eu já entreguei, por quanto resultado a gente consegue ver, visível. O quê? Que aí eu acho que entra nessa… Que é a especialização, é a experiência… A Lei Geral de Proteção de Dados, ela não estava vigente no Brasil, mas estava sendo discutido. E foi bem quando a gente iniciou aí a nossa jornada com o escritório juntas, né? Assumindo a operação. Então, essa parte de proteção de dados é um domínio seu. É o meu principal domínio. E eu decidi, eu falei assim, eu vou me especializar nesse assunto. Ela foi uma das primeiras palestrantes que show sobre esse assunto. E até hoje nós temos clientes isso nacionais. Vocês não me contaram, né? A gente vai contando aos poucos. A gente fala tanto. Muito legal. Mas o que aconteceu? Porque ontem eu tava com uma pessoa, inclusive maravilhoso, Valentina, a gente tava falando de várias questões. E não foi nem uma indicação sabendo de uma informação tão irrelevante. Então, isso aqui é muito importante. Sim. Poxa, uma das primeiras. Eu decidi que eu ia me especializar
E aí eu falei assim, gente, eu vou ficar obcecada nisso. Eu vou estudar só isso. Que maravilhoso. E eu comecei, só que eu sou um pouco diferente da Érica. Eu sou meio autodidata, sabe? Pega rápido. Pego. Engraçado que na minha infância, minha mãe falava que eu era muito lerda. E eu acho que de tanto que eu ouvi isso, eu resolvi não ser lerda mais. E aí eu me tornei uma pessoa muito rápida pra tudo. É mesmo. É mesmo. Onde que a sua mãe falava que você era lerda? Porque eu acho que você é tão... Mas eu acho tanto que eu te chamei de pratida. Mas eu acho que eu era, de fato. E aí isso me pegou tanto. Porque minha mãe sempre falava assim, não é uma coisa ruim. É que você é lerdinha, igual a mãe. Ela falava isso. E aí eu acho que me incomodou tanto, que eu falei assim, ela nunca mais vai me chamar de lerda. Agora ela vai reclamar que eu sou rápida. E hoje ela reclama, ela fala assim, você se arruma muito rápido. E aí, isso pra estudo, pras coisas, eu escuto uma coisa uma vez, eu não esqueço. Eu não esqueço. E aí eu comecei, aí estudo aqui, estudo ali. Isso aí é legal. A gente trabalhar, mas pode falar, minha cabeça vai dando até nó. Não Mas tinha... lendo a letra seca da lei também. Sim. Que você lê. Sim, né? Eu fui... E assim, a minha maior base de estudo foi a letra seca da lei. Eu fui procurando algumas referências no mercado. Muitas, assim, hoje tem uma professora que é bem acadêmica, que é a Patrícia Peck, que foi a minha maior referência dentro do assunto, que é direito digital. E aí tem os desdobramentos, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Então eu aprendi com ela. Só que ela não era... Gente, lei digital é legal, hein? Só que ela não era uma profissional meio comercial, sabe? Aí eu falava assim, gente, como Dá pra ela ser tá diferente. perdendo, sabe? E aí eu falei assim, eu vou criar uma palestra Que show. para empresários no Sindicato das Empresas de Tecnologia. Porque a maior parte dos nossos clientes do escritório é de tecnologia que prestam serviços ou alocam profissionais dentro de grandes empresas. E aí eu fui fazer a palestra. Eu tenho uns vídeos treinando essa Que palestra. show. Você também é super criativa, né, Martina? Sim. Você vê, você olhou, apreciou, entendeu, viu a oportunidade, Eu acho criou, que você arriscou. foi o que minha mãe me desenvolveu muito. Porque o meu primeiro trabalho na escola foi professora de dança. Olha, Então eu tinha que criar, entendeu? muito legal. E aí eu decidi que seria a Lei Geral de Proteção de Dados E palestra presencial, assim? presencial. Juro por Deus que eu olho agora os vídeos gravados, eu falo assim, eu era uma louca. Faz lá. Como que eu Você tem que fazer. Não, mas eu comecei a palestrar com 18 anos para público técnico, engenheiras, no Semalim, na Unicamp, na Unesp. Gente, eu tenho até vergonha. Mas a gente começa, depois a gente melhora. Exato. E todos os dias, quando eu subo no palco, todos os dias, porque eu nunca fui uma mulher de palco como agora, né? Meu palco era bastidor. Sim. Mas eu sempre falo, vai ser a minha melhor entrega. Eu decido todos os dias que vai ser a minha melhor entrega, assim, como para o meu time, assim, para todas as mulheres do Clubeato. Isso é a minha melhor entrega. E olha, eu tava muito confiante, apesar de que... Foi a sua melhor entrega? Foi, e você sabe que foi um sucesso. Porque eu falei eu falei assim, eu vou fazer a palestra porque ninguém me conhece. Meus amigos não têm a confiança ainda de me contratar. Eu sei que pra gente já voltar na especialização, mas só porque eu fiquei curiosa aqui. Você fez a palestra, fez acontecer como? Você chamou um grupo? A gente tem um contato dentro do Sindicato de Empresas de Tecnologia e ele me mandou falando assim, vocês querem fazer alguma palestra? tinha um Tem canal, algum tema? Eu falei, eu quero. Eu vou fazer. Muito E bom. aí eu fui. E no dia seguinte tinham empresas ligando, querendo entender mais, querendo que a Martina fosse dentro das empresas, Aí fazer você o viu a força da treinamento. comunicação, né? Vi. Foi o primeiro contrato que eu fechei com uma empresa de tecnologia. Maravilhoso. Gente, olha que legal. Olha que legal. E olha como vai cascateando o seu lado, que são seus dons, né? Da sua coragem, a sua obsessão de falar, vou estudar e quero saber tudo de sua proteção de dados, que é uma especialidade maravilhosa. Você viu uma oportunidade com uma mulher incrível, que tinha todo o background, mas viu que tinha formas diferentes de fazer. Foi e fez acontecer. Sim. Subiu no palco e fechou seu primeiro contrato. E aí a gente... Maravilhosa. e com Quantos empresa- anos você tinha? Eu tinha acho que 25 ou 26. Super legal. Muito legal, E aí eu parabéns. encontrei uma forma de conseguir captar cliente pro escritório. Porque assim, a Érica veio do escritório, as pessoas procuravam ela, conheciam ela. Ela que já o seu tinha o seu feito... sempre deve ter vindo por muito referido, né? Sempre, a eu indicação passiva, né? Que fala. Passiva. Que um vai indicando o outro. E a Érica, assim, ela já tinha, tipo, feito milhares de operações. Por exemplo, Ela toda vez tinha quando eu referência. penso em vocês, porque eu lido com muitos empresários, sempre tá surgindo oportunidade, né? Eu sou muito verdadeira em qualquer indicação que eu faço. Porque eu não quero errar comigo, você, com a pessoa, Sim. com ninguém. É Acho uma que isso responsabilidade indicar. gigante.
né? E tanto que eu falei, por isso que quando eu falo de educação e trazer pessoas, é porque eu confio no que vocês querem hoje e fazem já, né, no mundo de educação. Mas quando eu indico, eu falo, eu sei que elas estão preparadas para negócios maiores, eu sei que elas estão preparadas para M&A, eu sei que elas estão preparadas, porque pelo que vocês percorreram, então faz toda a diferença. Toda a diferença. Aí, bom, hoje você já fecha, teve que fazer o primeiro para... Sim. Depois, sabe o que aconteceu? Um cliente nosso, que já era um cliente antigo, a gente fez todo o processo para ele. Como ele já era cliente do escritório mensal, a gente acabou fazendo pra ele sem cobrar mais. Hoje eu não faço mais isso. Nunca mais. Nunca mais. E já tô cobrando o dobro. Não faça isso. É isso aí. E depois que eu fiz pra ele me indicou, eu acho que, juro por Deus, mais de 10 empresas. Meu Deus. E eu não esqueço que eu tinha feito Gratidão, uma carta de manifestações dos meus sonhos. E tava lá escrito assim: eu quero ser uma advogada que faça projetos de implementação e privacidade de dados em empresas. Quero mais de 5 empresas e quero ter uma advogada trabalhando junto comigo. Meu porque Deus. o trabalho é muito... É assim, você, tipo... Você entra dentro da empresa, você tem que ver tudo. A gente faz uma inspeção técnica, porque o cliente fala uma coisa que não é verdade, porque ele não sabe. E você consegue ensinar, porque a gente tá vindo por essa parte do multiplicar, porque dentro dessa sua obsessão e sua especialidade hoje, né, e experiência de processão de dados, você sabe ensinar o passo a passo para uma mulher? Eu não preciso mais fazer os projetos. Eu já tenho 2 advogadas que elas conseguem fazer todos os projetos. Muito bom. Eu não entro mais. Elas fazem o treinamento Então, com a se você empresa. multiplicou e ensinou para time, você tá pronto para ensinar, multiplicar para qualquer pessoa. Você já fez o processo, você liderou, agora você multiplicou com o time. É muito legal. Tem mais alguma especialização ou não? O direito digital, a LGPD, ela tá dentro do direito digital. Tá. Então, tudo que envolve as relações dentro da internet. Show. E aí, eu me especializei. Nossa, que é um mercado gigante, hein? Gigante. Que é uma realidade. Era digital, era da informação que nós estamos, né? Então, dentro do digital, tem a LGPD, que é muito meu forte. E eu também tenho um pouco de estrutura das redes sociais, principalmente Instagram. Não é algo que eu comunico muito, porque... No fim das contas, os problemas você precisa judicializar muito. Total. Então, não é algo que eu quero. Tá. Mas é uma especialidade minha muito forte sobre... Eu estudei todos os termos e condições, política, tudo do que você pode e não pode fazer para atuar dentro Muito da legal. plataforma. Tá. Então, eu acabo dando essa consultoria. Eu vou fazer em pilar, primeiro na parte técnica, e depois eu volto na parte que eu falo que é uma competência que eu chamo de dom, expertise, influência, que aí eu acho que é um lado comportamental, que daí não é técnico. Porque todo mundo que está aqui nos assistindo, que é empresário e quer crescer, prosperar, sabe que a gente tem que desenvolver o lado técnico e comportamental, que são as habilidades. Sim. E a gente só consegue competência. Eu acho que a gente vai explorar um pouco a sua comunicação. A sua área técnica, Érica, o que você tem como, assim, background? Você fala, Lei, que eu sou fluente. Societário, relação entre os sócios, que envolve o M&A, né? O M&A é uma consequência, uma operação dos sócios. Show. Eu, além de ter feito pós no INSPER, né? LLM, né? No INSPER, em Direito Societário. Bem específico. Bem específico, eu fiz em 2013, acho. Eu trabalhei 10 anos num dos maiores escritórios do Brasil na área específica de direito societário. Nossa. O ano passado, eu fui reconhecida pela revista Análise Advogados no ranking 4º lugar como a advogada mais admirada em direito societário. Então, foi algo que eu queria... Nossa, eu lembro que 10, 15 anos atrás eu via... A minha chefe, na época, recebeu esse título e eu falava, eu quero ser essa advogada, sabe? E aí, quando saiu, eu mandei pra ela, eu marquei ela no LinkedIn, né? Eu sou muito agradecida, que é a Graziela Lima. Ela me ensinou muito, muito mesmo. Legal. Mal sabe ela que muito do que eu ensino hoje pros advogados vem da inspiração do escritório, dela. Assim como no grupo de educação, é muito dela. Ela tá ensinando todo mundo indiretamente, sabe? O detalhismo veio dela ou de você? Eu honro dela. todos os meus mentores, assim, que eu tive. E ontem eu estava palestrando, eu citei os 3. Porque que 3 na minha passagem, eu tenho mentor desde meus 22 anos, né? E justamente por isso. Porque quando eu me vejo ensinando, eu falo, eu só posso ensinar hoje porque eu aprendi um dia. Com certeza, eu me vejo nela. Às vezes eu tô falando, eu falava assim, a Graziela falava assim comigo. É isso que eu tenho que fazer. Eu tô no caminho certo. Porque deu certo com você, vai dar certo com ela também. A primeira minuta que a Érica ia revisar a minha, ela fez assim, volta, não reviso isso.
Se chegar a minuta desse jeito, eu não reviso. Tá vendo? Muito bom. E nessa frente societária que você vem de bagagem, de trabalhar um dos maiores escritórios de direito societário, tem a formação que é bem específica. Você tem uma visão, assim, de... Se não tiver, depois você pode contar, mas mais ou menos quantos M&As você já deve ter feito? 10, 20, 30? Eu acho que muito mais. Muito mais? Muito mais. Com certeza, mais de 100. É que você me pegou aqui no número. Você tem que ter esse número, sabe por quê? Eu tô tangibilizando muito. Eu já desenvolvi 89 produtos de P&D, pesquisa e desenvolvimento. Vou até anotar. Eu já treinei mais de 7 mil pessoas. Esses números não é sobre a interpretação do outro, mas é sobre a sua confiança em falar, poxa, já fiz 100. E foram 100 com certeza que tiveram sucesso, mas foram difíceis, né? Imagina tudo isso. Sim, com Bem certeza. legal de ter esse número. Eu tenho em valores. Em valores, assim, com certeza foi acima de 5 bilhões de reais. Só em uma única operação que eu fiz no Brasil. Vou colocar mais de 100, né? Vou falar assim, mais de 100 M&As. 100 M&As. E a gente tá falando de mais ou menos 5 bilhões 5 bilhões de reais. Em valores de operação, né? Então, nas transações financeiras, só uma operação que eu fiz que durou, assim, acho que uns 3 anos, desde do diligence inicial até o pós-closing, até o pós-fechamento, a assinatura dos documentos. Essa que eu fiz foi mais de 1 bilhão. Nossa. E daí, envolvendo grandes instituições financeiras. Aqui, código de ética da OAB, a gente não pode falar nomes, né? Mas muito grande mesmo, envolvendo, para vocês terem uma ideia, uns 30 advogados. Meu Deus. Eu cheguei a ficar numa sala de reunião 3 dias sem sair, porque não podia vazar a informação, né? E daí eu lembro que acho que era Dia dos Namorados, eu cheguei em casa, o meu namorado, na época, meu marido, assim, com uma flor, tipo, 3 dias sem chegar em casa, a flor murchou, sabe? Até hoje ele conta isso. Então, tem mas muito com isso certeza também. Ele tava admirado. Tem um momento de... Poxa, mas depois falam, não, que mulher, né? Exato, com certeza. Exato. Agora fala uma coisa, que isso é bem legal, assim. Por que toda advogada precisa entender? Não tô falando que ela precisa ser quem você é, especialista, fazer 100 M&As, não. Mas precisa de entender, acessar, para poder entender se ela quer seguir esse caminho ou não. Por que toda mulher deve saber, entender sobre M&A societário? Porque você tem que ter a visão generalista, né? Você tem que saber como que é a relação entre os sócios. Eu falo, seja você advogado empresarial, eu falo isso para as meninas no grupo, que nós temos tanto advogado empresarial como advogada que trabalha com processo. Eu falo, a partir do momento que você vai atender aquele cliente, até para fazer uma proposta, até para vender, você tem que saber a operação dele. Você tem que saber quem são os sócios. Então, a primeira coisa, entra no site do cliente e entende a operação, o que ele faz, qual que é o caminho da operação, qual que é o caminho do dinheiro. Com isso, você consegue ter uma visão generalista. Você não precisa ser expert em tributário, você não precisa ser um contador, expert em finanças, expert em direito trabalhista. Mas você precisa ter essa visão geral para saber onde que pega pro cliente, sabe? E eu acho que até é legal, porque todo e qualquer, né, quando você desenvolve uma visão generalista, toda e qualquer problemática ou necessidade do cliente, não necessariamente você precisa saber executar, mas tem que saber direcionar. E se você não tem uma leitura, é igual um médico. Sim. Minimamente ele tem que ter uma visão generalista para então ou atuar na sua especialidade ou direcionar, né? Se ele não tem, a visão mostra tudo, né? Tem um outro ponto importante. A advogada que quer ter o seu próprio escritório, ela precisa entender basicamente sobre direito societário. Porque como que ela vai criar uma empresa sem ela saber o mínimo? Como que ela vai ter uma sociedade se ela não vai saber o que ela vai prever num acordo de sócios? Se ela vai ter sócio de serviço, que é uma modalidade que a OAB permite, que é um sócio que não paga cotas, mas que ele trabalha, né? Ele paga pelo trabalho, né? É assim que fala? Sim. Ele precisa saber como que ele vai estabelecer o acordo de sócios, porque senão ele pode colocar coisas que não são da natureza societária, né? Da relação societária. Bom ponto esse, bom ponto. Ou seja, até a visão de dentro para necessidade própria, né? No sentido até porque a gente sabe da força da sociedade quando ela é bem estruturada e bem conduzida, né? Sobre muito isso. Bom. Não é só o societário.
não é só sobre a relação entre os sócios, é sobre o modelo de negócio, Total, é sobre a boa. atividade, qual que é o seu objeto social. E daí, entendendo sua atividade, seu objeto social, a operação, o caminho do dinheiro, os fatos geradores, você chega em tributário, você chega em contabilidade para você ter uma margem de lucro líquido boa. Então, o que o advogado precisa saber, falar com o cliente, não é de acordo com o artigo e a cláusula tal do contrato social, a relação societária, tem a função social do contrato, olha que juridiquês aqui. Não. Qual que é a margem de lucro líquido? Me fala qual é o modelo do seu negócio. Desenha pra mim. Que eu preciso entender aí nas entrelinhas como que tá isso. Então, às vezes, você fica querendo contratar mais marketing, mais sistema. Só que o gargalo tá lá atrás no seu modelo de negócio, porque você não sentou com um advogado societário ou um contador para fazer seu modelo de negócio. Em muitos casos, gente. largou na mão do contador. Eu já passei por isso. Maravilhoso. É todo Então, mundo. quando eu fui entrar no mundo de educação empresarial, a primeira coisa que eu fiz, olha que loucura. A primeira coisa que eu fiz foi, eu preciso estruturar um modelo de negócio. Dentro do modelo de negócio, eu tenho, óbvio, algumas referências, modelo, porque é um modelo que já funciona, mas qual é o time que vai compor e vai sustentar esse modelo de negócio? Sim. E aí a gente começa a entender nas áreas que não são de domínio, né, de risco, uma visão até societária, porque o meu modelo de negócio tem sociedade. Então é um conjunto, isso é uma realidade, uma realidade. Muito bom. Tem mais algum outro ponto? Eu falo que toda empresa tinha que ter, sou especialista em governança corporativa também, pela GV. Governança. E eu falo que toda empresa teria que ter um comitê que seria formado por... Meu marido fala muito isso. Tem que ter alguns profissionais na sua área pessoal e profissional. Então, um médico, né? Porque o médico, você precisa ter saúde, senão você não vai em nenhum lugar. Um contador, um bom contador. E um bom advogado. Então, eu falo que... Põe um bom mentor nesse time aí, Então, viu? calma, eu vou chegar lá. O bom mentor, daí eu acrescento. Um bom mentor, assim como você é. Esses dias eu quis tirar uma dúvida com você sobre... Estou passando por uma gestão de crise. O que eu faço? Como que eu gerencio esse momento, né? Precisa dessa pessoa e um psicólogo, que muitas vezes é um mentor. Às vezes você fala umas coisas pra Muitas mim vezes. que eu falo, nossa, foi Sim. melhor que minha terapia, sabe? E na verdade o que eu vi em você num primeiro momento foi o modelo de negócio. Mas você já me ajuda também nessa parte emocional. É verdade. Então, a governança corporativa é sobre isso. É você também ter pessoas dentro do seu time, da sua Muito empresa, bom. num comitê, advogado, contador. Coloca um consumidor da sua Não, empresa dentro desse comitê. Isso que você traz, e eu vou falar isso tranquilamente, assim, já tive momentos muito bons e momentos muito difíceis, mas há muitas tomadas de decisões equivocadas e mal aconselhadas vêm pela má estruturação de uma governança corporativa. Sim. Onde a composição não corresponde ao modelo de negócio, não corresponde tecnicamente. Não é o time técnico que você precisa, não é o time que é esse time que você está falando, Cada que tem uma visão multidisciplinar. Você é conselheiro de várias empresas, né? Então, assim, cada investidor, cada conselheiro tem que ter comitês. Não que você é obrigado a seguir a decisão parecer por do exemplo, comitê. o Cris, o meu papel Mas com o Cris, sustentação. que é inclusive que vocês os conheceram, uma pessoa maravilhosa, ele pediu muito que eu ajudasse, né, entrasse. E eu acabo fazendo até um papel um pouco mais como conselheira. Porque acabo que... Mas quando ele me acessa, era para um objetivo que ele não estava pronto. Sim. Então, imagina assim, Ale, meu modelo de negócio é esse, eu quero mais margem, eu quero entrar no varejo, você tem toda a expertise de estruturação, varejo, entendimento. Falei, tá bom, mas o seu produto não está pronto no varejo. A gente tem que estruturar a sua marca, porque a partir de agora você vende a granel, você não tem uma marca, você não tem uma embalagem. Sim. Então, a gente tem que primeiro estruturar, preparar isso, para depois pro plano pro go-to-marketing. E aí nós vamos. Aí tá bom, mas para isso, você tem caixa, você tem fôlego para sustentar, bancar o varejo, porque o varejo é um outro rolê, é trade. Nós vamos fazer sell-in, sell-out. Nós vamos ter que ter um contrato que ele tem as obrigatoriedades que o varejo vai te cobrar. Né? A gente vai ter que ter promotor, degustadora, a gente vai ter que investir em mídia, que também é um outro budget que hoje o seu negócio tem uma margem menor, mas que não contempla. Então, a gente vai entendendo que um mentor, um conselheiro, qualquer que seja esse papel desse time que está falando dentro da governança corporativa, não existe o melhor ou o pior. Existe a pessoa certa no momento certo. Sim. Exato. Pode ser que amanhã eu não seja a pessoa certa para estar com ele. Mas talvez para esse momento dele, eu seja a pessoa que vou ajudar, dar passo. Pode ser que tenha advogadas que entre e falam, poxa,
eu preciso mais do que a Érica tem. Pode ser que eu não preciso mais do que... Poxa, a soma das duas é tudo que eu preciso. Mas nesse momento eu vou pegar isso aqui, naquele momento eu vou pegar aquilo outro. Então, assim, eu falo que... você falou do lado técnico específico, Ale, tem muita experiência aqui, mas é muito importante também a gente entender que esse papel que vocês decidiram, né, atuar como mentoras e liderar o movimento de educação... elas também não só como especialistas, mas elas também vão precisar desse time técnico, né? Sim. Então, é na prática, né? Na prática. Muito bom. Vamos para essa parte comportamental? Vamos. Que eu acho que é legal, porque a gente falou de um lado mais técnico, né? Sim. Que a gente acessando as duas vias. A parte comportamental, onde você brilha, assim, que é seu dom, que é fluente e que você conseguiu incorporar, implementar dentro do negócio. Relacionamento com o cliente. Eu ia falar comunicação. Eu acho que, Mas que eu tá preciso junto, né? da comunicação pra me relacionar com o cliente. A Érica, ela tá dando risada tô dando comigo. risada já. Porque, assim, Relacionamento com o cliente, gente, é um patrimônio, hein, isso aqui. eu consigo me relacionar tão bem com o cliente. E eu acredito que dessa minha vivência de ter nascido dentro dos negócios da minha família, ele me colocou como se eu fosse do lado do empresário. Então, eu vejo muitas vezes eu briguei com as advogadas da minha equipe, porque elas ficavam assim: nossa, que saco, o cliente de novo fez isso, ele faz tudo errado, porque ele quer contratar empregado e não é... Aí eu falo assim: anjo, se o cliente fizer tudo certo, ele não precisa de você. Então, se ele tá te contratando, é porque ele precisa. E o seu trabalho é esse. Esse é o trabalho. Você entende? Só que isso não é porque alguém me falou isso. É porque é o que eu sinto. Então, quando eu tô conversando com um cliente e ele chegou um processo. Ontem um cliente queria entrar com um processo para executar uma pessoa que tá inadimplente, tá? Ele é uma empresa e eu falei assim, eu preciso ser sincera com você. A gente fez a busca aqui, a gente tem o dossiê. E o cara não tem bens. Você quer entrar com processo? Não vai dar certo. Você vai entrar com processo, você vai ficar com raiva de mim. Você não vai conseguir pegar o dinheiro de volta e vai pagar pra isso. É isso que você quer? Eu sei que dá raiva, porque eu sinto esse mesmo sentimento que você. Entende? Mas aí você precisa tomar a decisão. Então, esse lado de o cliente me procurar e falar assim, é urgente, você consegue revisar o contrato pra agora? Muito advogado fala assim, nossa, que saco, ele acha que eu só tenho ele de cliente. Gente, eu sei que ele tá fechando um contrato que vai envolver um valor muito alto pra entrar na empresa dele. E o que isso muda, assim, na vida? Eu tenho várias respostas, mas eu quero ver de você, assim. Desenvolver, multiplicar, né? Trabalhar o relacionamento com o cliente. O que essa advogada, ela vai... Por que ela tem que desenvolver isso? Por que ela tem que acessar isso? Porque ela deixa de ser um custo e burocracia para a empresa e ela passa a ser uma parceira de verdade. Que o cliente não pensa... quando você vai comprar uma água para sua empresa, você pensa assim... a gente tá passando uma situação difícil, não vamos comprar essa daqui não, que é mais cara? Vamos comprar mais barata? E quando você se torna essa pessoa de confiança, muitos contratos dos meus clientes, eu faço eles ganharem mais dinheiro. Por quê? Porque eu pego o contrato e falo assim, você não tem limite? Como que você faz um escopo desse jeito? Tá, é prestação de serviço, você não vai limitar a hora? Você não vai limitar tempo? Horário de atendimento, o cliente pode te chamar a qualquer horário? A sua hora não vai ser mais cara se ele te chamar à noite? Você não vai ter que pagar adicional noturno pro seu colaborador? E por que você não repassa pra ele? Ah, nossa. Então, quando eu venho com esse olhar e eu consigo trazer... mais dinheiro para a empresa dele, quando eu recebo um documento lá de privacidade e proteção de dados. Aconteceu isso. A multa pelo descumprimento pelo meu cliente seria de R$1 milhão. Eu falei, gente, isso não existe. Por infração. Eu fui e negociei. Por quê? Eu sinto a dor dele. Eu não tô negociando só por qualquer coisa. É que você tá na mesma cadeira que ele, né? Você não tá numa cadeira acima ou abaixo, ou do lado. Você tá na mesma. Eu sei, você tá ali. Eu sei o que é empreender, eu sei o que é... E aí, de 1 milhão, a gente reduziu pra 10 mil. Aí o cliente, na hora que ele estiver passando um sufoco, ele vai pensar... eu vou trocar esse escritório aí. Imagina. Que fica sentado, esperando não ter demanda. Porque tem um monte de escritório que oferece o full service e fica assim...
Tomara que o cliente fique quieto. É verdade. Não fala o nome dele, que senão ele aparece. Não, a gente vai atrás. A gente fala assim, deixa eu entender. Como que você tá? Que legal, eu até chamo isso de caminho do meio, tal, que vocês fazem. Falo que mas isso no olhar financeiro, meu CFO, eu sempre falava pra ele, Valdir, hoje não é mais, meu CFO, eu falava pra ele, não seja fim financeiro, não seja fim que vai mostrar uma DRE, que vai mostrar meu cliente. Se você tá vendo que o cliente aqui tem esse grupo nesse canal que não dá margem, esse produto que não tá dando margem, ou esse time, essa pessoa específica que não tá entregando meta por 3 meses consecutivos, seja a solução. Vai atrás, chega a pessoa e fala, vem cá, vamos vender mais produto, que a margem já perdemos 3 pontos, esse mês tá assim, tá assado. Então, você busca solucionar o que você me trouxe agora como um exemplo, né, e que teve um resultado extraordinário, além de você dar a mão, vem cá, porque tecnicamente você sabe. Sim. Então, você tem que vir com apoio técnico que uma IA não vai fazer. É isso. Porque a IA, ela é ferramenta. É. E o Né? cliente. E aí a gente fala assim, poxa, se eu sou participativo, se eu sou colaborativo, se eu sou proativo, se eu tenho de fato a intenção de ajudar, é diferente. E o cliente, ele se torna tão dependente de você que Muito a gente bom. tem um cliente que teve um processo criminal. A gente não faz criminal. E aí ele me ligava. Ele falava assim, não, preciso te contar, porque Óbvio, confio em você. se eu contar pro advogado criminal, ele pode mandar me prender, porque eu não sei se isso é certo ou não. Meu Deus, olha o elo de confiança. O nível. E Muito daí nós bom. falamos no escritório isso, nós abraçamos as pessoas, mas a gente abraça o CNPJ também. E daí eu dei risada no começo, porque você perguntou do comportamento, e eu falo que a Martina é advogada e psicóloga. Porque às vezes ela tá conversando do jurídico com o empresário, quando eu vejo, ela já tá lá falando da parte emocional. Não, você tem que ter calma, é assim que funciona. Uma visão de dono, de empresário. E que aí, bom, né? a gente. Aí Daí eu ele já se- fala até da esposa, entendeu? Fala. Aí eu sigo eles no Instagram, aí eu fico pensando assim: bom, Dia das Mães é um ótimo dia pra você criar elo com o seu cliente. Aí eu falo pras nossas mentoradas: gente, Dia das Mães, você tem que criar o elo com o seu cliente, né? O relacionamento com o advogado é confiança. É. E você vai construindo isso. Chega no Dia das Mães, eu mando mensagem pra todas as minhas clientes que eu sei que são mães. Maravilhoso. E aí isso Muito você vai bom. construindo. Faz a diferença. Muito bom. E você, o que na parte comportamental, assim, de habilidade, que você fala, poxa, isso é meu talento. Pode falar técnica de novo? O que você acha, Má? Acho que... Pode ser, se a gente traduzir isso em tipo, treinamento, essa pessoa Sim, que acho sei que treinar. boa, Não sei, gostei. entendeu? Eu tô traduzindo uma coisa porque eu te vejo assim. A Martina, eu gostei. Eu não sabia do relacionamento com o cliente, mas eu não sabia, mas eu sentia. Porque como você tem uma comunicação fluida, empática, tem esse olhar tipo de atenção, está verdadeiramente aqui, traz a parte da construção. E vendas é relacionamento, né? Quando você tem relacionamento, você tem tudo. Então você tem um patrimônio. Pois até porque patrimônio. Eu acho que você pode me ajudar. Mas o que eu consigo trazer muito, tanto para empresário como para as meninas do grupo, com a minha técnica e a minha experiência, eu consigo exemplificar, trazer para a realidade. Treinamento mesmo. Acho que você... Eu posso falar uma liderança do exemplo, sabe? Sabe? Do fazer. Você sabe fazer todo o Isso. processo, entregar, multiplicar. Sim. E eu acho que é isso. E você foi isso também pra Martina. Veja, Sim. vocês... O que ela é muito boa... Uma foi aprendendo com a outra, né? Sim. Então, muito bom. Exato. E as meninas que já trabalharam comigo, já passaram, muitas, né, que saíram, que estão em outros escritórios hoje, ou mesmo em jurídico de empresas, elas fizeram eu chegar nesse momento de educação. Eu nunca tinha pensado, na verdade. Eu amo advogar também, não quero deixar, né? Mas elas falavam, Érica, você ensina muito bem, você explica muito bem. Eu Você também foi acho. a melhor que eu já tive. Você consegue explicar para o empresário, você consegue explicar para um chinês como que funciona uma vocês operação têm uma no fluência Brasil. na comunicação de formas diferentes. Então, a sua comunicação, ela é mais sistêmica no ponto de vista negócio, empresa, a comunicação no ponto de vista de marketing, de venda. A sua comunicação, ela é muito integrada à advocacia como um todo. Sim. Né? O treinamento técnico, a abordagem, o contrato, os deals, o negócio. Eu acho que uma coisa muito forte na Erika é a profundidade. É. Porque ela não deixa nada ser superficial. Então, todas as vezes que eu vou fazer alguma coisa junto com ela,
eu sei que eu preciso estudar 3 vezes mais. Porque ela vai me Maravilhoso. fazer uma pergunta que eu não vou saber. Então, eu sei, eu preciso estar tudo na ponta, sabe, da língua. Porque nada é superficial dela. Então, ela puxa, eu acho eu vi, também... No dia que a gente tava construindo, é engraçado. Ela chegou lá, naquele momento que eu tava entendendo todos os pilares de vocês, né? Eu falei, nossa... E aí, todos os pontos atrás sempre eram profundos. Sim, sempre eram Então, profundos. eu acho que a principal qualidade dela é... Ela não é que ela é egoísta, que ela é profunda, tipo, sozinha. Demais. Ela puxa que todo mundo que esteja perto dela seja profunda. Então, ela puxa a profundidade dos outros, sabe? Muito legal. E depois as pessoas passam a ser assim, que nem ela passou, que nem a Paulinha, né, do escritório também. Hoje ela já tem essa autoconfiança que se ela não sabe, ela vai saber. Maravilhoso. Que ela sabe, eu dei o caminho, eu direcionei ela. Assim como você me direciona, assim como eu fui direcionada por outras pessoas. Com certeza. E isso muda, né? Nossa. Você acelera anos... Gente, deu 2 páginas. Muito Então, bom. tá bom. Não, eu tá ficaria muito bom. o dia inteiro aqui falando, gente. Tanto que a gente gosta de fazer o que a gente faz, né? Exato. Eu falo que isso é sinal que a gente é feliz fazendo o que a gente faz. Eu falava assim, que o auge da minha vida era ser paga só pra falar. E aí... eu comecei a dar palestra e eu comecei a ver que eu gostava, sabe? Aí eu falava assim, gente, quer uma coisa melhor? O cliente me pagar pra eu dar uma palestra ou dar um treinamento pra uma empresa, pra alguém. Não, gente, só vou fazer porque isso é bem importante. Quando você fala isso, é tão curioso, porque quando a gente vê outra mulher brilhar no que ela é boa, no que ela faz, algumas não entendem. Nem vou ir para um lado se ela tem ciúme de julgamento, não tá nada. Mas quando você tá perto de uma pessoa que ela é feliz fazendo o que ela faz e ela é muito boa, a gente só aprende com e pelo exemplo. Sim. Então é o melhor momento da gente aprender. Então eu falo assim, várias pessoas falam, Alexandra, é difícil. Eu falo, eu nasci para fazer isso. E que bom que eu ganho dinheiro com isso. E que bom que eu ajudo várias pessoas com isso. Então assim, esse sentimento que vocês partilham, né, e hoje compartilham, quem tiver o entendimento, visão próspera, vai falar, tô aprendendo com as melhores e elas são felizes no que elas fazem. Porque vai provocar muitas pessoas. Tipo, eu também quero ser feliz no que eu faço. Sim. Eu também quero me encontrar, não quero só ganhar dinheiro. Porque por um determinado momento, e é natural, a gente vive um momento da sobrevivência, né? Aí depois superação. Superação acho que é ad eterno, mas tem isso. Depois, fala, poxa, agora eu quero... Por mais que vão vir os desafios, vai vir superação, eu quero ser feliz, eu quero me encontrar, eu quero poder... E isso também tem um ensinamento muito bom, porque vocês estão mirando e focando nisso, né? Sim. Com a decisão de tocar 2 negócios, educação diretamente e à frente do escritório, é uma missão. E sobre isso que você falou, Ale, de sobrevivência, acho que no mundo jurídico tem muita concorrência, né? As advogadas, os advogados em geral. Tem muito ego, né? Tem muito ego. E no nosso escritório, nós não temos essa cultura e nem no grupo empresarial na prática. Então, hoje mesmo, a entrega que nós fizemos de manhã nesse encontro do empresarial na prática, eu terminei explicando isso. Aqui ninguém é concorrente. Aqui nós nos ajudamos, nós vamos construir tudo isso juntas. Legal. Então, assim, a gente indica clientes. Claro que a gente não tem a promessa. Não, mas se eu não consigo atender, a gente primeiro indica para quem tá no grupo. Isso é um ponto importante que eu compartilho com todo mundo, até quem atua em educação. Eu falo porque hoje dentro do Clubel tem 29 mulheres que trabalham dentro das suas especialidades, né? Vocês trabalham com a parte de advocacia. E eu falo para todo mundo que eu já errei. E eu errei, tá? Porque tudo vem de você, a forma como você compartilha. Eu sou pessoa de muitas conexões, muitas oportunidades, muitos acessos, muitos. Às vezes nem eu imagino o quanto. E sempre quando eu vejo alguém, eu falo, nossa, isso aqui conecta com as pessoas, nossa, aqui pode ser uma oportunidade. Quando eu compartilho com você, nasce uma expectativa. Então, a partir do momento quando você fala assim, poxa, eu vou indicar alguém, vou passar para alguém, o que eu vejo que eu errei, às vezes é falar assim, eu posso criar a expectativa, mas deixar claro que ela pode ou não acontecer. Vai depender de você. Vai depender da pessoa. Né? Não vai depender de mim. A pessoa precisa entender, você vai ter que se vender, você vai ter que mostrar que ela precisa de você. Então, muitas vezes, eu vejo isso no reflexo, que às vezes aconteceu. Foram algumas vezes, poucas, mas eu falo que basta uma pra gente aprender, né? A gente precisa ter muitas vezes. A pessoa fala assim, poxa, mas você falou. Eu falei. Mas não falei que ia acontecer. Sim. Né? Falei, mas vai depender de você, né? Então, esse é um ponto que você vai ver. Às vezes, a gente vai aprendendo com os resultados, o positivo e negativo, né? E faz parte. Mas você estava falando
da importância, né? Tipo assim, se for da superação, né? De frustração. Agora, sabe um ponto importante, assim, que eu sei, né? Eu já tenho acesso, mas acho que todo mundo tá nos escutando. É importante saber. Porque a gente falou de jornada, a gente falou de características, tanto técnicas e comportamentais, que acho que o tempo todo somos a soma disso. Achei legal que vocês trazem o quão felizes, né? Seguindo essa missão de vocês. Mas tem uma parte estrutural, né? Para materializar. Porque muitas pessoas que estão nos assistindo, às vezes, nem entendem o que é educação empresarial, escopo, mentoria, tem grupo. Deu aula hoje. O que vocês ensinam, mas o que é isso, né? E eu sei o que vocês ensinam. É incrível os pilares de vocês. Eu acho que vale compartilhar. Sim. E eu queria que vocês trouxessem, assim, de uma forma objetiva, o que é a entrega, né? Do clube de vocês, da mentoria de vocês. O que é essa soma de 2 mulheres de 30 anos de jornada, de um pouquinho, né? Que eu falo que é um retrato que a gente traz aqui hoje, né? O que vocês ensinam? Eu acho que, de certa forma, nós falamos aqui, mas para ser objetivo e resumir, nós temos 3 pilares dentro do nosso grupo, que é o que nós ensinamos. A mentalidade, principalmente a mentalidade do empresário. O advogado, ele é um profissional intelectual, você aprende isso na faculdade. E o que nós trazemos muito o advogado tem que ter a mentalidade da visão do negócio. Então, não é sobre lei, não é sobre o jurídico, é sobre a visão do negócio. No final das contas, o que vai contar é o ROI, é a margem de lucro líquido. Eu gosto de ideia. O advogado não sabe isso. Os advogados não sabem o que essa parte financeira. E eu não sou expert nisso. E não sabe mesmo. Eu fui aprendendo, eu fui fazer um curso de contabilidade, eu fui ouvindo você, fui ouvindo Flávio Augusto, que... Maravilhoso. Assim, maravilhoso. Então, eu acho que essa visão a gente tenta ensinar, e a gente ensina tanto na parte técnica como de mentalidade, né? O nosso segundo pilar é a parte da técnica mesmo, que a gente traz com insights de venda. Show. Né? Porque na faculdade ninguém te ensina a vender, a administrar um escritório de advocacia. Pelo contrário. A visão e capacidade técnica, né? Pelo contrário, falam que você não pode vender. Exato. Gente, isso é libertador, porque é como áreas muito... Eu falo que advocacia, essa área do direito, essa área da medicina, são áreas que precisam entender... Primeiro ponto, que é essa mentalidade maravilhosa, mas essa visão, qualquer parte técnica que ambas requer, né? Sim. Tem necessidade, mas tem que ter olhar de negócio de vendas. Não adianta. Sim. Total. E essa parte técnica que a gente traz, que é o segundo pilar, é assim, a Martina traz, por exemplo, uma aula de LGPD um pouco mais profunda na lei, mas com insights de venda. Então ela fala assim, vocês entenderam aqui? Como você vai oferecer pro seu cliente? O que você tem para oferecer? A gente fez uma aula de regulamentação da IA, que tem um projeto de lei em andamento. Eu já estudei tudo da regulamentação, trouxe todos os detalhes do que as empresas vão precisar fazer. E já fizemos uma política de adequação à IA no Brasil para que as advogadas compartilhem. Já usem essa minuta para o seu cliente vender isso, entendeu? Muito bom. E o terceiro? A semana passada, só um complemento, eu dei aula sobre a reforma tributária, que o ano que vem todas as empresas já precisam estar com um sistema adequado à reforma. E daí a Martina trouxe a visão de vendas, eu trouxe a técnica da reforma tributária. E ela trouxe, vocês entenderam? Então no contrato de vocês, dos seus clientes, vocês já vendem colocar essa cláusula sobre a reforma. E daí a gente indicou ainda a cláusula padrão para todo mundo ter e vender e ajudar todo mundo. Putz. E o terceiro é a comunicação, né, Má? Eu acredito que o mercado jurídico está passando por uma transformação. Por muitos anos, só existia o marketing de ostentação. Que não era falado, né? Mas era o marketing que todos os advogados utilizavam. E eu comecei a olhar isso e falava assim, gente, que ridículo. É claro que eu quero ter uma vida boa, eu quero ter carro, quero ter casa. Gente, eu quero. Mas será que isso sustenta uma advocacia? Será que isso é mais importante do que o próprio negócio como um todo? Então eu falava assim, vai sustentar uma advocacia a longo prazo? E o que eu vejo é que eu quis criar uma posição que é contra mesmo. Eu sou totalmente contra você querer vender só porque você parecer ter dinheiro. O que sustenta uma advocacia a longo prazo é você ter a técnica. É você saber o que você tá fazendo. Resolver o problema do cliente. E a confiança. A confiança. E aí você se comunicar bem com ele. Porque
Aí é muito triste. A gente vê muito advogado não fazendo marketing, não se posicionando, porque ele tá tão assustado com marketing de ostentação que ele fala, não posso fazer isso. Só que aí eu não posso fazer isso, ele não faz nada. Aí ele se esconde. Ele não tem outro caminho, ele não tem outro direcionamento, tem outra referência. Não, aí você vê um monte de advogado bom. Não, vocês têm uma com oportunidade medo de criar um mercado com uma nova referência. com medo de uma forma cobrar, diferente de comunicar. não tendo cliente, porque não quer aparecer, porque acha que aparecer precisa ostentar. Eu acho que hoje a maior ostentação de vocês, aí uma leitura, Alexandra, empresária, mentora, é uma visão de uma ostentação para capacitação, educação. Quantos vocês investiram esse ano em educação? Sim. Na minha Mentoria. conta, na soma das duas é quase E vamos continuar. 700 mil aí. E vamos continuar. Só na minha conta do que eu não sei, né? Só na minha conta. Então, assim, você fala, poxa, porque elas investem em duplo, tá, gente? Né? Isso, e até parabenizar a atitude de vocês. Porque quando vocês, eu sei que vocês já estão no movimento incrível, tem pessoas incríveis na jornada de vocês. Aí vocês entraram no meu clube, no Clube A, e entram as duas juntas. Porque elas têm que ter a mesma mentalidade. Junto, evoluir. Isso é um ato de... Isso é uma ostentação. Eu ostento. Quando eu tô em palco, hoje eu falo, eu invisto em mim. Meu primeiro curso de gestão foi no Manaquei. Eu sou muito grata a todos eles. Depois Metanoia. Fiz vários movimentos. E quando eu vou somando... Eu tenho o Clex, eu não só faço parte da MLS, quando eu também tô lá aprendendo. Sou apaixonada no Flávio, Joel, Caio. Então, assim, é uma ostentação pra mim, sabe? Porque você fala, poxa, eu poderia pôr dinheiro num carro. Exato. Eu poderia ter feito uma dívida de comprar uma casa, e aí uma tem mansão, mas advogado não, que tá ralando, estudando com a bunda na cadeira e vai e volta. E tem advogado que ao invés de estar estudando pra conseguir resolver o problema do cliente, tá alugando o carro pra gravar vídeo. Mas por isso que eu estou aprofundando nisso, porque vocês têm uma ostentação. Sim. E eu acho que essa comunicação vocês querem, porque é uma ostentação que ninguém te tira a técnica, ninguém te tira a propriedade de conhecimento, ninguém te tira o acesso. Porque no fim você tá pagando acesso. Você compra, não é nem pagando, você compra acesso. A mentalidade de mulheres como vocês. Você compra acesso de 30 anos do que vocês percorreram. 8 anos de sociedade. Vocês compram acesso a tudo que vocês buscam. Então, assim, a pessoa ela tem que comprar acesso. É isso que ela tem que ostentar. Sim. Poxa, e é difícil. Ontem eu fiz eu tava imagina um grupo de mulheres lindas, maravilhosas, empresárias. E a gente vê, né, assim, só de olhar. Fala, poxa, se eu falar pra pessoa que a minha mentoria 150 mil ano, pra estar comigo um ano, com tudo que eu vou entregar. E ela fala, poxa, mas esse investimento é caro. Eu falo, mas se ela compra 2, 3 bolsas de luxo no ano, talvez mais. Ela compra 2, 3 looks todos os meses. Ela quer aí fala assim, a soma de tudo isso tá endividando ela muitas vezes. Ela tá gastando mais do que ela tá ganhando, porque a mulher, a gente sabe os números, vocês sabem muito. O Carol Paiva foi maravilhosa, sempre trouxe um indicador de 79% das mulheres são endividadas. Sim. E muitas mulheres são endividadas, são mulheres que, inclusive, têm patrimônio. Não vou falar que às vezes tem liquidez, não tem caixa, mas ela tem patrimônio. E ela se endivida. E às vezes fatura bem no mês. E se você fala que essa cultura vem de uma ostentação que eu vejo, tá? Eu não sou advogada, mas eu consigo ver, eu conheço advogados, conheço, né? Mas com mais tempo, etc e tal. É impressionante. E médico é assim também, tá? Médico é assim também. Como ele tem muita liquidez ali, né? O dinheiro, ele não entende o longo prazo. Ele não entende tomadas de decisões, ele não entende o que tem que fazer de caixa, ele não entende onde ele vai investir, pro retorno vai vir. Não entende isso. E você sabe que muito bom o grande problema que a gente consegue enxergar nas nossas advogadas, elas não sabem precificar. E aí, assim, elas estão cansadas, elas trabalham muito, elas atendem muito. E aí, você fala assim, quanto você tá cobrando sua hora? R$300. Teve uma que falou 200. E eu falei assim, ó, eu quero te contratar para alguns serviços que eu não consigo fazer pelo meu escritório. Aí ela ainda me respondeu assim, olha, é 200, mas se ficar muito puxado, a gente pode conversar, porque eu quero trabalhar com você. Eu falei assim, acho que você tem algum problema. E aí a gente fala pra pessoa, não, você precisa aumentar. Se ela não se valoriza, quem vai valorizar ela? Se ela não entende a entrega dela...
Então, Ela não às passou nem vezes, confiança, né? a pessoa, ela tá tão insegura dentro do seu próprio negócio, cobrando mal, com tantos problemas, que às vezes ela não consegue enxergar que uma mentoria como a sua vai abrir os olhos dela, vai Total. trazer uma questão, às vezes até intangível, de trazer a confiança. Você lembra, né, quando a gente começou a falar, você falou assim, você tem que aumentar o seu valor. Total. A gente aumentou. Nós aumentamos do escritório e da educação. Total. Mas já. assim, mas gente, quando eu falei, não é possível. Por exemplo, hoje, com a soma de tudo isso, eu, se eu for advogado, com certeza estaria com vocês. Sabe aquele sentimento assim, eu preciso aprender, eu preciso estar para avançar, eu preciso estar para caminhar junto. Então, assim, a gente às vezes não olha o conjunto de tudo e a entrega que vai ser. Né? Então, poxa, vocês acabaram de falar em um espaço curto de tempo, dei uma aula essa semana, dei uma aula semana passada, e traz... Poxa, quanto que vale isso? É o tempo de vocês, a dedicação de vocês, é uns 30 anos de vocês. E foi tão engraçado porque a gente tava, assim, com receio de aumentar o valor da mentoria. E aí, quando a gente barato o valor da aumentou mentoria de vocês, gente. vendeu, aí eu falei assim, Érica, tá barato, vamos aumentar de novo. Tá muito barato. E aí, daqui a pouco vocês estão dando MLS, aí Sim. né? Eu falo que a gente nunca olha a oportunidade. Agora, só um ponto importante que você falou da ostentação, que eu acho que é uma missão de vocês, e vocês trabalharem isso muito bem. Todo mundo tem o seu cliente. Né? E o cliente de vocês estão mirando pessoas que queiram seguir jornada e vão mirar objetivos e valores como o de vocês. Então, assim, é muito importante que vocês nunca desistam de falar com esse cliente, porque ele existe. Tem muitas. E eu queria até que vocês... Eu queria fechar com duas coisas que eu queria trazer um assunto da IA, mas, assim, vocês decidiram também servir mulheres. Sim. Né? Então, a mulher, ela tem um território muito sensível. Uma questão de autoestima, autoconfiança, códigos de vestimento, moda, etc e tal. Então, muitas vezes vão ter que educar essa mulher também por esse ponto, né? Eu sei por mim. Né? Às vezes eu passo por coisas e falo, meu Deus, tá, mas... a empresa dela tá assim, mas eu tô vendo que ela tá viajando, tá fazendo... Vamos ressignificar isso? Né? Mas é uma questão de educação. Então, como toda e qualquer mulher como nós somos, a gente também temos essas questões, né? Vocês vão ter um movimento que, ou seja, tem muita oportunidade, porque vão ser pessoas que pensam e queiram chegar onde vocês chegarem junto com vocês, mas que vai ter que passar por um processo de educação. Com certeza. Porque é novo. Eu acho que essa parte entre a mentalidade e o emocional. E a gente tá entrega isso também no grupo. Tá no pilar 1. Ficaram muito bons os 3 pilares. Exato. Hoje mesmo eu estava falando sobre um livro do Chris Voss, Negocie como sua vida dependesse disso. Como sua vida dependesse disso. Negocie como sua vida dependesse disso. Muito bom. É um agente do FBI que aprendeu a negociar na prática, mas depois ele foi fazer Harvard, negociação, enfim. Então ele juntou técnica e experiência. E no fim, sabe qual foi a conclusão dele? Depois de estudar em Harvard, depois de negociar com terroristas, ser tipo o top 1 da FBI dos Estados Unidos, a conclusão dele é que 80% é emocional. Então, como que eu vou ensinar uma advogada empresarial se eu não tiver a resiliência emocional, se eu não souber disso? E isso a gente aprendeu muito na marra, até em negócios nossos pessoais, profissionais, e com o cliente, que você tem que ter muito foco na mesa, e você tem que ter um emocional muito bom e focar no resultado do que o cliente quer. A outra parte, às vezes, ela vai estar do seu lado, xingando. Você tem que focar. O que o cliente quer? O que o cliente quer? Volta aqui, foco, solução. Ter a mira certa no que ele tá precisando, né? Da necessidade, que inclusive você trouxe isso, né? Que é acho que aqui no ponto você falou do escolher, né, as pessoas... e a clareza. Na verdade, é que isso foi da clareza. Quais são os objetivos pro momento, né? Você trouxe isso. Muito bom. Agora, antes de deixar o recado de vocês, eu queria só que vocês compartilhassem, que eu acho que eu quero ouvir vocês, e acho que são pontos de vista que pode ser estejam alinhados, mas pode ser um pouco diferente, que é sobre a visão do... Eu sei que vocês já trazem muita IA, né, como ferramenta para ajudar a acelerar e, enfim, profissionalizar, a entregar mais resultado, mas qual a visão da IA em relação ao negócio dentro do direito, de escritório, de advocacia, assim, o que vocês enxergam que já é uma realidade e como que vocês pensam a respeito disso, assim, que vocês queiram dar esse acesso à forma da mentalidade de vocês? Para mim, a IA, ela veio para ajudar o advogado a ganhar mais dinheiro. Muito bom. Essa é a minha opinião.
Assim, muita Muito gente... bom. Muita gente acha que a IA não vai substituir o ser humano, mas eu acompanho bastante coisa assim à frente. Eu gosto muito de ler sobre. E eu fiz curso, fiz imersão, porque eu falei, gente, eu quero entender Muito bom. a Parabéns. tendência. E aí eu vi que sim, a IA Vai pode substituir, Ah, né? você viu, né, a Lu? Vocês assistiram a aula da Lu? Sim, foi Ela maravilhosa. voltou maravilhosa. Já tá substituindo. Sim, e falam que, assim, eles vão substituir por parte, mas pra mim, hoje no Brasil, e pro advogado, a melhor coisa é que a gente faz um trabalho que é braçal, só que a gente não enxerga porque tá no computador. Então, quando a gente trabalha com, por exemplo, um projeto de privacidade e proteção de dados, contratos de recorrência do meu cliente, eu tenho um trabalho braçal muito grande de pegar minutas, cláusulas que eu já criei aqui, juntar ali, fazer, compilar. Eu preciso fazer uma entrevista com o meu cliente. Ale, qual é o seu medo nesse contrato? Quais que são as suas dores? Então, eu preciso pegar tudo isso para compilar num contrato. Esse trabalho é um trabalho muito braçal, só que a gente não sente porque não tá carregando o peso nas nossas costas. Mas o tempo que a gente gasta, e como a gente tem um trabalho de organização muito grande dentro do escritório timesheet, a gente sabe quanto cada advogado gasta para elaborar um contrato. Show. E aí, contratos mais específicos, mais detalhistas, a gente chegava a gastar mais de um dia para fazer. E nessa, eu falei, gente, a IA existe. A gente não vai poder fazer com que ela não exista, certo? Então, a gente vai usar ela. Vamos aprender a usar ela. Vamos aprender. E nessa, a gente começou a implementar. E assim, eu faço contratos complexos com a IA em 1 hora. Mas, gente, vamos combinar. Inteligência artificial. E você fala, a IA, pra mim, veio pra deixar o advogado, fazer o advogado ganhar mais dinheiro. É pôr inteligência no negócio. Se o negócio é mais inteligente, se o negócio é mais funcional, ele vai fazer com que dê mais resultado. Pra todo mundo. Pra todo mundo. Pra todo mundo. E Então, vence quem sabe usa. usar a inteligência. Quem E aí, entra no jogo. só que aí tem aquela quebrada, a jogada, né? Pra você saber usar a inteligência, você vai ter que ser inteligente o suficiente pra poder operar ela, liderar ela. o pilar técnico nunca vai embora. Nunca vai embora. Nunca vai embora. Que é o prompt, por exemplo, do que eu Ela falei. tem que ser liderada. Total. Ela é uma ferramenta. Quando eu quero Vence quem sabe entender liderar ela. a operação de um cliente, porque eu tenho um cliente que é mineradora de calcário e prestação de serviço de tecnologia. A IA me ajuda a entender a operação para eu conseguir aplicar no jurídico. Então, se não fosse uma experiência minha técnica, eu não saberia dar o prompt correto. Você tem uma visão diferente da Martina, assim ou não? Não, eu concordo muito com ela. No começo eu sou mais tradicional, né? Então, tudo que é inovação tecnológica, ela precisou quebrar muitas objeções minhas, mas ainda Legal. bem, eu sempre estou evoluindo. Então, hoje sim, estamos alinhadas. Inclusive, no grupo ENP, a gente criou vários robôs, Ale, que ajudam o advogado. A gente tem robô que ajuda elas a criarem o cliente ideal delas. Que elas chegam pra gente. Não, se tem advogado assistindo a gente até agora. E não tomou Exato. decisão de estar com vocês, gente. E assim, ainda eu não Vai entrou no aumentar o valor, grupo. você já que Já- vem já- depois desse podcast, já não sei. Já buguei. Então, o que a gente começou a fazer? A gente pegou as dores delas. Então, assim, eu falava assim, qual que é o seu cliente ideal? Começava a gaguejar, eu falei assim, pronto, eu vou fazer um robô que vai dar as diretrizes. Ela tem que responder pra ele. Muito Então, bom. cria. Aí, depois, um robô pra De fazer contrato. contratos. Não, ontem eu tava com o Valentim, que eu falei pra vocês, e como ele vem de plataforma, de construção aplicativo, aí tava falando pra ele sobre. E ele é nutricionista, tem uma jornada incrível. Eu fiz uma pergunta pra ele do mercado, né? Agora, Mondiara, os Empic das canetas, Sim. etc e tal. E aí, na hora, ele falou, não, vem cá. Aí ele já pegou o celular, já abriu a IA dele, começou a mostrar. Ele já tá criando. E eu falo, gente, é um inteligente usando a inteligência a favor do contexto. O tempo todo eu falo, gente, mas tem que ter alguém liderando. Vocês estão sabendo liderar. Eu sou leonina, pra ganhar né? dinheiro. Eu Pra sou ganhar leonina, dinheiro. Então, então- assim, vocês vão ensinar as advogadas a Sim. liderarem a IA a favor de incluir dentro de várias oportunidades para ganhar dinheiro. E um outro lado é quando as advogadas depois falam, obrigada. Se não fosse você, eu não teria conseguido captar esse cliente. Eu teria Maravilhoso, desistido. Então, assim, é muito gratificante também no emocional, né? É. Daí você fala, Bom. nossa, Não, incrível, incrível. tô indo e tô levando pessoas Mas comigo. eu acho que você não falou a sua visão. Sua visão é o quê?
tá. Da IA, eu acho que é rapidez. Legal. Nós falamos que... Daí vai um pouco do ego aqui da advogada, tá? Que nós somos muito boas, mas que com a IA nós somos melhores ainda. E qualquer pessoa que saiba usar a IA vai ser melhor. Porque é isso, é o que você falou, é a inteligência artificial com a inteligência intelectual do ser humano. Então, substituir, não que vai substituir, né? Mas a união, a composição dos dois, né? Agora, por isso que a realidade é mentes que tem uma visão mais da operação, o operacional, trabalho repetitivo, o risco é aqui. Sim. Por isso que tem uma necessidade, tem uma demanda. Mas essa ferramenta, ela vem de uma forma mais inteligente para fazer. Sim. Se a pessoa ela entende que ela precisa ficar mais inteligente, se capacitar, adquirir novas competências, aprender com quem já fez, como eu lidero o processo, como eu implemento, como eu crio. Porque aqui, para mim, a inteligência ela é a criatividade. É como a forma a gente vai usar isso a favor do negócio. Eu uso a IA, eu falo para os meus filhos, tá? Todos os dias eu falo, e eu vou aculturando. Filha, depois da minha família, depois do meu time, a IA é minha melhor amiga. Sim. É minha melhor amiga. Porque quanto mais ela me conhecer, quanto mais próxima eu for dela, quanto mais intimidade eu tiver com ela, mais ela vai conseguir prover, fazer, me servir, me ajudar, me apoiar. Se eu vejo ela dessa forma, a gente cresce juntas. Se não, não vai crescer. E eu tento trazer isso pra minha filha, porque se eu falar robô, nanã, ela vai entender algo que ela cria objeção, porque é muito novo, né? E se a gente aproxima de uma realidade, porque é uma realidade, né? Não tem como não ser. Não tem. Não tem como ficar ser. fora. Muito bom, excelente. E agora, queria que vocês... Na verdade, eu nem sei, gente, quanto tempo a gente tá aqui. 12:40. Não. Nossa, a gente falou que ia falar 1 hora. Que Meu maravilhoso. Deus, maravilhoso. Foi Mas bom porque que a gente não muito, conversou mas muito bom. mais. Vou falar a muito verdade, bom. tá? Eu odeio essa coisa, esse podcast promete. Todos prometem, né? Todos têm. Mas ó, esse foi incrível mesmo. E Assim. fluiu muito, né? Eu bom. achei uma Precisamos sinergia cortar. muito boa. Juro, assim. E olha que eu e a Martina, a gente tá se segurando, porque a gente gosta de falar muito, né? Não, Então a gente e tá vocês assim, ó. queriam fazer separado, eu falei, a gente vai perder a oportunidade de mostrar só uma força das duas. Sim, total. E isso a gente não. Eu falo, confia em mim. Sim. Confia em mim. A gente confia. Mas muito bom, super agradeço. Eu queria muito que vocês deixassem, eu acho que agora, de uma objetividade. Fala com a advogada agora. Deixa a mensagem pra ela. Acho que, Érica, pensa nela. Tá. Essa mulher que não é toda mulher que merece vocês e tão pronta pra vocês. Nunca esqueça disso. Sim, não é Eu já todo recebi mundo. mulheres que não estavam prontas pra mim. Não tava. Nessa primeira conversa que eu faço pra entrar no grupo, eu pergunto: você é uma pessoa ambiciosa? Você é uma pessoa dedicada? Você tá afim? Se você for essa pessoa, sim, estamos aqui pra você e confie em mim, né? Então é muito no que eu falo assim: não tenta reinventar a roda. Pega alguém que já sabe como a roda funciona e vai mais rápido, melhora. Foi uma mulher que me ensinou, a Graziela Lima. Ela que me ensinou muito do que eu sei. Depois eu fui agregando. E hoje, eu consegui ensinar isso para as outras, é muito bom. Então, volta no início da conversa, e várias vezes a gente falou isso aqui. Para você crescer, você tem que caminhar ao lado de alguém. Então, assim como eu tenho você como mentor, assim como eu já tive outros mentores, você conseguir mentorar e ensinar é muito gratificante. Muito. E eu vou continuar. Assim, o ano que vem eu tô gastando mais dinheiro em mais alguma mentoria, tô renovando a sua. Eu vou continuar, porque é impressionante como acelera. A roda acelera. Eu acho que até a energia. Energia. É que assim, minha tese é muito da preparação, mas ninguém sabe o que você precisa antes pra fazer, que é a energia. Sim. Você precisa de coragem e energia. Se for da coragem, porque tem que ir, né? O Flávio fala, né? E eu fico tentando sempre destrinchar. Eu sou muito profunda também. Empreendedores, visionários são corajosos. E você precisa dos esforçados, os estudiosos ali. Eu sempre fui a corajosa. Eu sempre preciso ter pessoas inteligentes e esforçadas do meu lado. Esforçados mesmo pra pegar. E vocês, para e pensa nisso, assim, sabe? Tipo assim, a coragem que vocês têm que ter o tempo todo. O tempo todo. Então, assim, e vocês vão ter pessoas corajosas, pessoas esforçadas com você. Então, pra ajudar. E a sua mensagem? A minha é: seja inconformada. Sabe? Pra tudo que você fizer na vida,
se você se colocar na caixa do conformismo, vai estar tudo bom pra você o tempo inteiro, porque a vida te levou a isso, porque a vida te entregou isso. Sejam coisas boas ou ruins. E eu sempre fui inconformada. Sempre com tudo. Eu nunca aceitei ser só uma advogada. Eu nunca aceitei ser só a sócia da... Eu nunca aceitei, sabe? Eu sempre falei muito de criança pra minha mãe. Eu falava assim, eu não vim nesse mundo pra fazer só um pouco. Então, eu acho que isso move muito as pessoas a falarem assim, não, eu sei que eu mereço mais. E a vida... Você não tem que ficar esperando a vida que alguém te entregue algo. Então, eu não esperei que a Érica ficasse me entregando. Eu fui, Érica me ensina. Érica, eu quero. Sabe, eu acho que o inconformismo faz você sair desse lugar que você tá, nessa sua zona de conforto. E receber, né, tudo que você quer da sua vida. Maravilhoso, maravilhoso. Muito bom. Bom, gente, Encerramos. Acho que assim, encerramos, mas eu queria deixar assim, acho que a minha mensagem também, sabe? Acho que eu tenho hoje já, eu trabalho com educação desde os 18 anos, né? E eu tive toda a preparação técnica, prática, aprendo hoje com, né? Olha quantas pessoas incríveis eu tenho. E assim, eu acho que bom, né? Que essa mulher que vai estar com vocês, assim, é uma decisão de um lugar seguro, assim. Se eu fosse falar de resumir, é como vocês me passam segurança e confiança, sabe? Do que vocês fizeram e fazem e vão fazer, né? Então, acho que isso é tudo, assim. Eu falo que a vice-venda é confiança, né? E a gente parte de um relacionamento mais longo prazo. Acho que essa mulher vai estar no lugar certo. Então, que prospere muito e que vocês ajudem muitas pessoas, porque... é muito bom, né? Muito bom. Eu acho que assim tudo acontece, né? E para você que está nos assistindo, eu quero muito fazer um convite para que vocês sempre estejam por aqui nesse canal. Que é um canal que eu decidi não ser tão assim, de quantidade, sabe? Tipo, trazer tantos episódios, tantas histórias, mas trazer boas histórias, independente de quantidade. E eu acho que é um conteúdo que sempre vai fazer diferença na sua vida. Mesmo você que não é advogada, eu tenho certeza que essa história te inspirou, te trouxe, te provocou. Ela te trouxe também a oportunidade de olhar para outros pontos de vista, abrir, né, ampliar a sua mentalidade. Porque se para você educação empresarial ainda não é uma realidade, assim como a gente está falando de já muda, porque é uma necessidade, não é nem realidade. Você vai mais rápido, você pode... acessar até conteúdos como esse. Aqui a gente acabou de ter uma aula de empreendedorismo, aula de coragem, aula de... Poxa, como é que elas pensam? Por que elas fizeram isso? Nasce um movimento de educação do nada? Não, não é do nada. Tem 30 anos aí para poder isso acontecer. Né? E mais ainda da base. Então, um convite para que você esteja aqui. Compartilhe com o máximo de pessoas. Porque esse episódio, ele tem muito essa intenção de ajudar pessoas. Então, essa é a sua missão. Então, aproveita agora, já compartilha. Pega essa setinha, já manda para um monte de pessoas. E sempre estamos no Spotify e no YouTube. E é um prazer enorme. Sou Alexandra Casoni. E tem esse canal como objetivo de compartilhar coisas boas. Um beijo e até a próxima.